Os outros convidados, tem algum fato, alguma história? Tem um Teve... monte delas, com todos eles, né? Esse povo é muito interessante. O Mark Renhage reclama até hoje que a Regina Casé mordeu o pescoço dele. Ela foi muito bacana, ela foi vestida de vampiro, né? Porque a gente ia fazer primeiro live action no Brasil, foi no Encontro Internacional. E ela foi vestida de vampiro, conversou com ele, e de fato na entrevista mordeu o Paulo Roberto. Né? Ela gostava de morder também. E ele comentou isso, muito tempo, né? O Greg Costiga veio com a mulher dele, teve um surto no avião, a gente de Curitiba para o Rio, Curitiba São Paulo Rio, teve muita turbulência, a mulher surtou no avião, disse que não ia viajar mais. Depois de muita conversa, disse que só ia se sentar-se do lado do marido dela. E a gente teve que conversar com o comandante. Aí ligando para não estava sentado do lado do seu marido. Aí ela embarcou. Quando estava resolvido, né, ele ligou para casa para falar com os filhos e aí voltou chorando, porque a ex-mulher arrumou uma encrenca com ele no telefone. Sabe? Gerenciamento de crise, né? O tempo inteiro, né? O Mark Pondsmith, foi difícil embarcar ele de volta, né? Você lembra dele? O Mark Pondsmith era um negro de, sei lá, 1,90 m de altura. All-Star vermelho. All-Star vermelho, calça azul, camisa amarela, né? Com uma barba comprida. E ele chegamos no aeroporto em São Paulo, né? E a segurança da América lá não queria embarcar o homem. Queria revistar ele inteiro. Eu disse, esse cara é um convidado, né? Aí a mulher quis saber de quem, eu disse, Secretaria de Cultura, eu tinha o convite da Secretaria de Cultura comigo, mostrei para ela, mostrei o livro que ele tinha vindo lançar, e aí embarcaram o homem. Naquele dia, ele também fizemos Curitiba, São Paulo, e ele fez São Paulo, sei lá, pandemia, ele morava perto de São Francisco, uma cidade perto de São Francisco. E o avião de Curitiba saiu atrasado, tinham perdido a reserva dele. Conhecendo o Brasil, né? Foi todo mundo. Mas todos sempre muito atenciosos. Muito bem-humorados, né? Assim, cara, a gente não é uma agência de turismo, né? E nem eles se consideravam estrelas, né? Eles vinham aqui passear, né? Então, todo mundo sempre levou uma muito boa mesmo. Né? Quem que veio mais? Margaret Weiss, foi genial. A gente foi com ela na festa de São Vitor, lá adorou. Achou a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí eles se divertiam? Sim. O Justin eu fui com o Justin aqui de Rio de Janeiro, o outro Sean lá da Steve Jackson também. O pessoal gostava. A gente procurava, a gente tinha um questionário, o que você quer fazer. Eu lembro que o Michael Mulvihill, que era do Shadowrun, né? Shadowrun. Depois ele, toda vez que eu ia aos Estados Unidos, ele fazia questão de sair comigo. Né? A Silvana, ele pegou um dia a gente em Chicago e passou 2 dias com a gente, mostrou a cidade inteira, né? Ele era de lá, ele amava o lugar. Né? Então, a gente acabava criando uma relação com todo mundo. Falando na questão do mercado, né, falando do internacional, vê algumas diferenças e semelhanças entre o mercado internacional e o mercado nacional? Claro, o mercado nacional não existia, né? Quando a gente começou, não tinha mercado nacional. A gente começou vendendo para uma loja, que era a Lex Books. Depois de alguns meses, a gente começou a vender para uma segunda loja, que era Muito Prazer, que era em São João. E isso foi gradualmente, né? Em 89, 90, não lembro mais. A gente fez a primeira Bienal do Livro, a primeira Bienal que a gente participou, que era a segunda do livro no Rio. E isso ampliou bastante de vir, porque como a gente estava no Rio, né, no Rio
tenho a impressão que tem mais gente que fala inglês, lê inglês e outras línguas, né? Então, como a gente estava importando história em quadrinho, isso ampliou bastante o número de clientes nossos, né? A gente passou a vender para 6 ou 7 do Rio, uma ali em Niterói. Então agora a gente já era internacional, vender para o estado de São Paulo e para o estado do Rio, né? E depois, com as bienais, a gente passou a vender para o resto do Brasil. Então, esse foi um mercado que foi sendo criado loja a loja, né? E mesmo hoje, ele não é um mercado organizado, organizado, ele é semi-organizado, mas ele não é profissional, né? Nos Estados Unidos, a maioria das lojas é completamente profissional, né? Aqui, ainda a gente tem um monte de dono de loja que é um ex-jogador, um ex-leitor, né? Ou continua sendo um leitor, então, um cara que gosta do assunto, resolve ganhar a vida com aquilo, mas não tem a menor, não sabe nada de administração. Não tenho nada contra isso, isso é só uma característica, uma diferença. No resto do mundo, os caras estão lá fazendo um negócio, né? E aprendem rapidinho. Só para dar um exemplo, né? Nos Estados Unidos, se você não compra história em quadrinho de um distribuidor, se você não pagar a vista, você paga antecipado. Então não leva. Se a gente tenta instaurar isso aqui, metade das lojas deixa de existir, ou deixam de comprar imediatamente, né? Elas vivem do crédito. São iniciativas pessoais, né? Então, aqui o crédito custa muito caro. Você paga, sei lá, hoje 4% ao mês, né? Nos Estados Unidos custa 4% ao ano, né? Então, existem diferenças, digamos, culturais, mas tem também diferenças fiscais, econômicas. O mundo é muito diferente. Muito diferente mesmo. E os jogadores, assim, você chegou aí em algumas convenções dos Estados Unidos, você vê alguma diferença dos jogadores dessa comunidade, assim? O brasileiro tem uma tendência cultural, eu acho, de não dar muito valor para as regras, né? Assim. Em tudo, né? em todos os lugares. Então, assim, é uma coisa cultural, né? Então, tem lá a regra no RPG, mas, bom, né? E eu lembro que o Mike Mulvihill, por acaso, que a gente acabou de falar, ele veio para cá, eu acho que no quarto internacional, e ele estava acabando de editar uma edição nova do Shadowrun, que eu acho que é a terceira edição do Shadowrun. E se você olhar essa edição em particular, tem um agradecimento aos jogadores brasileiros. Porque ele disse que viu o Brasil, mudou a maneira dele enxergar RPG. Ele viu como as pessoas jogavam, né? Quanta importância elas davam para ser literal com as regras, né? E ele falou, putz, isso aqui que é jogar RPG, não o que a gente faz lá. Então ele voltou para casa e reconstruiu todo o sistema de regras de magia, porque aquilo tinha muito mais a ver com o que a gente estava fazendo aqui, que ele achava muito melhor do que com o que se fazia lá. Então, a gente, como jogador de RPG, é muito diferente dos americanos. Não sei do resto do mundo, mas os americanos em particular, sem dúvida, a gente é muito diferente. São muito mais focados. A gente é muito mais improvisador, né? Na vida toda, né? Macunaíma, né? Macunaíma total, né? A maioria do resto do mundo, o cara é organizado, ele prepara a aventura, ele não improvisa muito, ele sabe todos os pontos que ele vai passar. Aqui a gente deixa solto. A vida inteira a gente faz assim. Inclusive, nossos lojistas são muito menos organizados que os outros, né? E improvisam muito mais. A gente é muito mais improvisador. A gente confia, né? Tem uma autoconfiança muito maior, sei lá por quê, né? Do que os outros. E nesse mercado aqui que surge, que aparece, como que era a relação com outras editoras, com as revistas, sites, que estavam começando a aparecer na internet, né? Assim, como é que era a relação? Eu diria que, na maior parte dos casos, cordial, né? Assim, algumas dessas empresas a gente tem relacionamento até hoje, né? Por exemplo, a Jambô, em Porto Alegre, é um grande parceiro nosso. A gente tem discutido, inclusive, algumas parcerias bem importantes ainda hoje, né? O Cristiano, lá de Minas, da Conclave. Conclave. Né? Cara
sério, inteligente. Então, acho que a mesma trama, né, que publicava o Jornal Brasil, né? A gente estava tentando fazer um bolo, né, para um dia dividir. Né? Sim, A gente precisa, né? E é claro que para construir alguma coisa a gente precisa investir, né? Uns podiam mais, outros podiam menos, mas a gente estava lá para tentar fazer funcionar. Acho que no geral era assim, né? E boa parte desse pessoal continua no mercado, né? De uma maneira ou de outra. Eu estava, né, pensando um pouquinho da época, eu tive contato com os RPGs. Tinha a Marques Saraiva. Marques Saraiva. Né? E vocês tinham contato com eles também? Tinha, a gente distribuía os livros deles, né? Esses livros fizeram uma diferença importante, né, em muitos lugares. Outro dia eu encontrei com o Goldfarb, né, que era o dono da livraria Belas Artes, e ele comentou que Marques Saraiva vendia muito. A gente teve um evento em Diadema no ano passado, e tinha uma mesa redonda, era eu, Goldfarb e mais um autor da de Diadema. Né? E ele lembrava, né, porque a Livraria Belas Artes era uma das livrarias que trabalhava com o nosso material. Então, os livros jogos da Marques Saraiva foram importantes porque eles eram uma espécie de do it yourself, né? Era o primeiro passo para o cara entender o que era um RPG. Né? Era um livro que destruía a estrutura convencional, no sentido que você escolhe o caminho que você quer seguir. E eles publicaram vários, a gente vendeu algumas dezenas de milhares de livros da Marques Saraiva. E eles devem ter publicado uns 20 títulos diferentes, um pouco mais do que isso. E interessante, né? A questão das escolas, na primeira coisa que a gente fez com a escola, na Gibiteca, tinha professora de uma escola chamada Fernando Pessoa. Aqui de São Paulo mesmo. Aqui de São Paulo. E ela comentou que o primeiro contato que ela tinha tido com RPG tinha sido um livro da Marques Saraiva. Que essa professora era muito inteligente. Ela tinha reparado que os alunos estavam passando um livro de mão em mão, para a classe inteira, e tinha aquele zum em torno daquilo. E ela pediu para ver o livro, e os alunos emprestaram o livro para ela, levou para casa, leu, achou aquilo interessante, voltou para a classe semana seguinte e fez uma proposta que ela não ia dar prova naquele bimestre ou semestre, sei lá o que. Ela preferia analisar um livro daquele tipo escrito pelos alunos. Se eles topavam, eles toparam. Né? E ela disse que foi a vez onde os alunos dela escreveram de boa vontade o texto mais longo da carreira dela. Né? Então, é claro, quando você tem uma coisa que interessa o aluno, né, isso sempre ajuda, né? E o fato dela conhecer também ajudava ela a conversar com o aluno, né? Você está falando a mesma linguagem. Então, os livros jogos foram muito, muito importantes. Continuam sendo, né? A Jambô continua publicando. Você, sobre essa questão, assim, você falou de educação, podia falar então como, né, a Devir, como que ela entrou nessa discussão do RPG educação, tinha todo encontro internacional praticamente, todo encontro internacional tinha palestra RPG educação, tinha um dia voltado para as escolas. Eu acho que desde o terceiro. Eu lembro já do terceiro, porque o meu primeiro foi o terceiro. O terceiro tinha, eu lembro porque o Dave Arneson que ele falava, né? Tinha. Por quê, né? Assim, veja, a gente procura os caminhos, as possibilidades que a gente tem na mão, né? E, claro, talvez se o mercado brasileiro fosse tão organizado quanto o americano ou, sei lá, o francês,
a gente nunca tivesse chegado na escola. Né? Sim. Mas ele estava pronto, eu coloco lá, os distribuidores distribuem, as lojas vendem e a gente vai vivendo. Não, a gente tem que divulgar. Né? E RPG é uma coisa de contar história, né? E que a gente achava muitíssimo interessante. Né? Eu acho que fabular e pensar uma história é um processo. Depois eu vou voltar nessa questão num evento, numa escola em Sapopemba, não sei se você estava ou não. Eu 97, 96, por aí. Eu lembro que eu fui para Sapopemba com você, foi eu e o Morte. Então, foi um evento numa escola e de manhã não funcionou direito. E teve um almoço na escola e teve uma sessão de tarde, e na hora do almoço eu lembro que os mestres todos conversaram e chegaram à conclusão que o problema eram os alunos. Eles não conseguiam se imaginar na pele de ninguém que não fosse eles. Né? E isso é uma coisa muito triste. Quer dizer, imaginação, né? Ou como diz o mote da Devida Espanha, né? Não existe futuro sem imaginação. Né? Se eu não sou capaz de imaginar o futuro, não existe. Então, a gente achava RPG uma coisa importante. E existe um lugar em São Paulo que abrigava todos as minorias culturais, né? Então, que era a Gibiteca em Fio. Né? A Gibiteca em Fio tinha convenção de horror, que era o HorrorCon, tinha... Né? E como era uma Gibiteca, e a gente contava história em quadrinho, né? Então era um lugar natural para a gente ter uma relação, né? A gente fazia coisas na Gibiteca com uma regularidade, e quando apareceu o RPG, a Gibiteca abraçou o RPG. Né? E tinha gente bastante envolvida na Gibiteca, né? E eles também gostaram do RPG. E assim, isso aqui é uma coisa que pode interessar a todas as bibliotecas, né? Porque se as pessoas gostam disso e elas leem para poder jogar, né? Ou para preparar aventura, isso pode ser interessante numa biblioteca. Né? E a gente fez grandes demonstrações primeiro para bibliotecários, né? Eles iam lá mostrar, olha, existe uma coisa que pode levar o público para a sua biblioteca. Né? Depois a Secretaria de Cultura fez compra de RPGs para as bibliotecas. Né? E as pessoas começaram a frequentar as bibliotecas por causa que tinha RPG lá. E tinha dia de jogo em diversas bibliotecas, e acho que tem até hoje no Centro Cultural. Bom, da biblioteca para a escola foi um passo. Né? E a gente deu um curso na Gibiteca também, né? E aí convidou lá, fez um convite oficial pelo diário oficial do município, e foi lá uma montanha de professores. Né? E alguns deles gostaram muito. Né? E depois eles foram espalhando isso pela rede toda. Né? Aí a Secretaria de Cultura me contratou para dar cursos em diversos, um curso chamado O que é RPG, né? Que a gente ia desde o que é até preparar uma aventura em diversas bibliotecas. Né? E aí, através disso era divulgado dentro da Secretaria de Cultura e Educação, muitos professores. E eles se interessaram por essa característica, né? Cooperação, a criatividade, todo mundo tem que se expressar, obedecer às regras, e a hierarquia, né? Existe uma hierarquia, mestre, o narrador e o jogador. Bom, a gente começou a fazer coisa nas escolas. Né? Fizemos simpósio para professor, fizemos palestra. A gente convidava as escolas para ir ao encontro internacional. A gente chegou a levar quase 2.000 alunos no ano no encontro internacional. As escolas era completamente grátis, elas só arrumavam um ônibus. E para a gente era uma festa. É no Ibirapuera, né? Foi no Ibirapuera, começou no Ibirapuera. Acho que desde o segundo no Ibirapuera. E desde o segundo no Ibirapuera. Uma coisa que eu lembrei, o Encontro Internacional ele começou no Ibirapuera, mas depois com o tempo ele começou a migrar, né? Porque a Secretaria do Meio Ambiente resolveu um dia que não devia fazer mais evento lá. Aí a gente teve que sair.
A gente fez ainda dentro do parque, né? O quarto foi no pavilhão Manuel da Nóbrega, depois o quinto foi Galpão Fábrica? Galpão Fábrica, depois a gente voltou outra vez, ficou mais um ano ou dois, e depois a gente foi lá para o Mart Center, e depois para o Arquidiocesano. Então, essas mudanças foram impostas pelo universo, né? A gente, nós estaremos até hoje no Ibirapuera. Né? Ibirapuera tinha uma vantagem bastante grande para o nosso objetivo, que era divulgar. Né? Você estava no meio de um lugar aberto, público, com um bando de gente. Né? Um monte de gente fantasiada, inclusive, que dava um colorido especial. E aí passava um monte de gente que se interessava por aquilo. Né? Então, desde o primeiro, a gente tinha sempre um lugar, um encontro que chamava-se QRPG, que era para os passantes perguntarem, né? Ia lá e alguém explicava que diabo era aquilo. Né? E tinha inclusive um professor que fazia isso, que era um professor que frequentava a Gibiteca e ele fez muito RPG com os alunos lá. Então ele ficava lá ensinando o que era RPG. Esses eventos, pessoal fantasiado, certo? Chegou a gerar algum problema, alguma comoção? Eu lembro, por exemplo, de um cara mas isso eu acho já no Smart Center, ele ia de diabo e passeava. Então, como que chegou a ter alguma... Assim, comoção não, né? Assim, eu acho que causava alguma estranheza, né? Por exemplo, se você fosse ou ao Parque Ibirapuera ou ao Mart Center, na hora da chegada do pessoal, que era sábado de manhã, você ia encontrar um monte de gente fantasiada andando, né? Alguns se fantasiavam no próprio evento, mas boa parte já ia de casa, então acho que isso criava uma estranheza, mas nunca soube de ninguém que fosse reclamar, né? O que houve uma vez, houve um rapaz que estava com uma katana no evento, né? Ele levou para brincar, né? Porque ele achava bonita. E a gente teve que recolher, depois a gente passou a recolher qualquer coisa que parecesse. E a única coisa que causou algum mal-estar foi que tinha um pessoal que fazia combate medieval, né? E isso provocava uma reação interessante do público. E uma senhora, frequentadora do Parque Ibirapuera, foi reclamar na administração que a gente estava incentivando, né, a violência. Não, nada disso. O combate medieval era uma simulação de Uma das brincadeiras que a gente fazia, né? A gente saía lá de Minas Gerais, etc., chegava de manhãzinho em São Paulo, como chegar ao evento? A brincadeira era, saia do metrô e siga o pessoal vestido de preto, porque lá, né? Você vai chegar que está todo mundo indo no mesmo lugar, né? Qual foi o maior evento, o número de público? Vocês tinham... Enquanto era aberto no Ibirapuera, a gente não tinha a menor ideia, né? Tinha uma estimativa porque a gente sabia quantas mesas tinha, quantos jogadores passaram. Isso a gente tinha alguma ideia, né? Até porque era uma obrigação da Gibiteca, que fazia parte da organização, eles precisavam desse número para fazer os relatórios deles. Mas, no geral, só quando a gente foi para o Mart Center, que aí a gente passou a cobrar ingresso, que a gente tinha uma ideia de público, né? Mas chegou a ter 15 mil pessoas. 15 mil no fim de semana inteiro, né? Nos 3 dias. Nos 3 dias. Não sei. Nos 2 dias, porque na tá. parte paga, né? Ah, sim, porque da escola... Na escola eu tinha uma ideia também outra vez, mas não sei quanta gente ia... Né? Porque a gente fazia escola e tinha mesa livre, né? Então, para as escolas, eu sei que teve um ano que a gente teve que fazer 3 sessões, tanto para as escolas quanto no sábado. Na sexta para as escolas e no sábado, porque tinha muita aventura escrita, a gente marcou 3 sessões. Depois a gente voltou para 2, porque ficava meio desajeitado, o tempo era curto. Mas era muita gente de fato. Mas digamos que a gente contado chegou a ter 15 mil sábado e domingo. E era interessante essa coisa porque o que começou a acontecer também, isso foi embrião do cosplay, né? Não que nasceu aqui, mas o cosplay no Brasil. A ideia não existia aqui, né? Não existia. Então, por exemplo, tinha uma moça que ela desde o 3º
Ela ia com uma fantasia lindíssima, ela tinha uma máscara branca e ela ia toda de preto. Ninguém sabia quem era a moça, ela não jogava RPG, ela só andava com aquela fantasia pelo evento inteiro, né? Então, era fotografada e ia embora, né? Então, isso começou a acontecer também, né? Um monte de gente que ia fazer cosplay ou se fantasiar e ia pro evento fazer isso. Né? Ficar andando, né? Ficar andando, continuava acontecendo no Anime Friends, né? E era uma coisa que tinha bastante lá. Né? Então, eu lembro que uma vez, ia muito, naquela época ia muito televisão e rádio no Encontro Nacional, né? Até por causa disso. Eu lembro que uma vez um camarada falou, meu Deus, como é que pode? Uma coisa dessa acontecendo em São Paulo e ninguém sabe. E é de verdade, pouca gente sabia. Né? Fora os jogadores de RPG, pouca gente sabia. Uma pergunta, a pirataria chegou a ser um problema para vocês? Não de verdade, né? Assim, vários tipos de pirataria, né? A básica é a Xerox, né? Que era até a aparição da internet, e Xerox era o meio de pirataria. E eu lembro até que uma vez alguém propôs um filme no livro azul, né? Para coibir a pirataria. Porque o azul não sai na Xerox. Né? Então, se você imprimir em azul claro. Talvez porque o AD&D tinha umas partes em azul, né? Ele não sai na Xerox. Entendi. O vermelho sai como preto e o azul não sai. Né? Mas, assim, eu acho que isso era mais uma. Claro, tem todo tipo de gente, mas na maioria dos casos acho que era uma atitude desesperada. Eu quero jogar e não tenho, então eu tiro o Xerox. Eu não tenho dinheiro, eu não consigo os livros, né? Então, não afetava de fato. Né? Eu vi muito grupo se cotizar, cada um dar uma parte, comprar o livro, dava para o mestre, ele ia ler em casa, para depois todo mundo jogar. Né? Então, não acho que pirataria atrapalhou, assim, né? Falar assim, não, deixamos de ganhar dinheiro ou deixamos de publicar mais ou menos porque tinha pirataria, na verdade. Mesmo a internet, botaram muita coisa na internet, tem até hoje, né? Eu não vejo que isso atrapalha.